Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Sá. Deixe-me dizer, Sr. Deputado, sem graça, que eu olho para si e identifico. O senhor tem o mesmo visual que já nos tem acompanhado há alguns anos, mas o conteúdo é completamente diferente. Eu identifico a si, mas não identifico o discurso, nem o conteúdo, nem as palavras que o senhor prefere. Aliás, não sei, o tempo dirá e o provará, mas o Partido Comunista Português, nesta posição conjunta que assumiu para criar este governo que se encontra ali sentado, poderá porventura estar a comprometer uma das características que correspondem, quiçá, ao maior património que o Partido Comunista Português tem em Portugal e que habitou os portugueses, que é a sua coerência. De facto, durante anos, décadas, o Partido Comunista Português, poderia dizer que não evoluiu, mas direi que não mudou, porque durante décadas sempre afirmou as mesmas causas, os mesmos princípios, e agora aquilo que se vê é, de facto, um rombo na coerência que caracteriza o Partido Comunista Português. Aliás, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que muito mais que uma coligação ou umas posições conjuntas, aquilo que se aqui observa neste momento mais alto da existência desta coligação, que é o momento do orçamento, é verdadeiramente um pacto de não agressão. O que os senhores têm e que está visível nesta Câmara é o estabelecimento de um pacto de não agressão. Aliás, vê-se que nas intervenções que são produzidas pelos partidos da esquerda, nem sequer se questionam uns aos outros. Portanto, o Sr. Deputado acabou de fazer uma intervenção e, do lado das bancadas que o rodeiam, não há um deputado que lhe coloque nenhuma questão. Posso eu, eventualmente, imaginar, não vá ao diabo de celas e deslizar aqui alguma pergunta ou alguma resposta que não esteja no menu que os senhores têm acordado para não se agredirem. O Sr. Deputado, muito recentemente, falou sobre a negociação da dívida. Esta é uma pergunta concreta que eu lhe quero colocar, Sr. Deputado. Quando é que o Partido Comunista Português vai interpor, vai entregar uma proposta aqui na Assembleia relativamente à negociação da dívida? E se nos pode revelar, nesse pacto de não agressão que os senhores vivem, se existe alguma posição conjunta relativamente aos seus parceiros, o Partido Socialista, o PEV, o Bloco e o Governo, naturalmente, porque se a proposta entra e não existe nenhuma posição conjunta, o Sr. Deputado chumba. E, portanto, o Sr. Deputado, ao interpor essa proposta, o seu partido, ao interpor a proposta, estará a colocar, se calhar, uma margem de risco muito grande para a sobrevivência daquele governo que está ali sentado. Depois, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que achei, não é curioso, mas foi de facto muito mitigada a intervenção do seu secretário-geral, o seu camarada, o deputado Jerónimo de Sousa, quando, afim, veio-se pronunciar sobre esta proposta de orçamento. E as expressões que o deputado Jerónimo de Sousa usou foram factualmente: o orçamento devolve a esperança e dá sinais. Ó, Sr. Deputado, eu acho que menos do que isto era impossível. Sob uma proposta de orçamento, o secretário-geral do Partido Comunista Português, depois de décadas da jurisprudência política do Partido Comunista, dizer em abono deste orçamento muito benévolo, que é um orçamento que devolve a esperança e dá sinais, Sr. Deputado, só se forem sinais de fumo, porque falar sobre o orçamento e dizer que ele dá sinais é, de facto, um comentário tão reduzido e tão pouco que o Sr. Deputado vai ter que nos dizer mais qualquer coisa em abono do orçamento, coisa que não fez quando produziu a sua intervenção há pouco. A verdade é que o Partido Comunista mete a viola ao saco. Os senhores compraram este negócio político e o custo que tem para o Partido Comunista materializa-se numa posição em que os senhores metem a viola ao saco. E eu vou-lhe dar vários exemplos, Sr. Deputado. Olha, primeiro exemplo, atualização do salário mínimo nacional de 2006. O que é que aconteceu? Relativamente à proposta que o Partido Comunista defendia, relativamente à proposta que o braço armado sindicalizado do Partido Comunista, a CGTP, defendia, meteram a viola ao saco. Foi isto que aconteceu. Vou-lhe dar outro exemplo, Sr. Deputado. As 35 horas. Talvez o Sr. Deputado nos possa dizer algo mais sobre as 35 horas, porque o Sr. Ministro das Finanças, o que fala sobre as 35 horas são duas coisas. Uma coisa extraordinária, que é afirmar que a redução das 40 para as 35
não pode ter impacto orçamental, tem que ser orçamentalmente neutro. Eu acho isto extraordinário, não sei como é que o Sr. Ministro vai conseguir ou espera concretizar isto nos serviços públicos, porque reduzindo o horário de trabalho naturalmente ou contrata mais funcionários ou aumenta o trabalho suplementar, não vejo outra forma de o fazer. O Sr. Primeiro-Ministro, sobre o impacto orçamental, pouco ou nada diz, o que lhe importa é afirmar que as 35 horas entrarão em vigor lá para junho ou para julho, enquanto que o Sr. Ministro diz que é para o fim do ano. O Sr. Ministro da Saúde esteve aqui na Assembleia, esteve na Comissão de Saúde, foi questionado várias vezes sobre a questão das 35 horas, teve a deselegância de não responder aos deputados, nem aqui em plenário, mas depois, quando saiu pressionado pela comunicação social, lá veio reconhecer que as 35 horas têm impacto orçamental, obviamente. Sr. Deputado, qual é a posição que o Partido Comunista Português tem relativamente a esta matéria das 35 horas? Afirmar, Sr. Deputado, que não está muito contente com o orçamento, pois eu vou ali e venho já, está bem, não está contente com o orçamento, amanhã vai votá-lo, amanhã vota ou vai votá-lo favoravelmente, vai viabilizar o orçamento, viabilizou o Governo, viabiliza o orçamento e agora diz, epá, eu gosto do orçamento, o orçamento não é bem aquilo que nós queríamos, podia ser um bocadinho mais apimentado, um bocado mais açucarado, estamos aqui um bocado com desdém. Ó, Sr. Deputado, amanhã vou vê-lo levantar-se e vai votar favoravelmente o orçamento, porque este é o seu Governo e este é o seu orçamento. Se assim não fosse, este Governo não existia e este orçamento também não existiria. Sr. Deputado, na declaração que fez há pouco, afirmou concretamente que este orçamento abre a porta à contratação de funcionários públicos. Oh, Sr. Deputado, o orçamento que contém não é um aumento de funcionários públicos. Pode dizer que abre a porta, não é? Quer dizer, pode abrir muitas portas, até pode escancarar a porta. Se ninguém franquear a porta, não acontece nada, certo? Portanto, o Sr. Deputado diz que abre a porta para o aumento de funcionários públicos. Ó, Sr. Deputado, este orçamento prevê menos 10 mil funcionários públicos. Como é que abre a porta? Não vai acontecer nada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado vai aprovar o orçamento em contradição com aquilo que afirma. E depois temos que perceber, com menos 10 mil funcionários públicos, com 35 horas de trabalho, como é que isto tudo vai acontecer. Olha, Sr. Deputado, só para terminar, o Sr. Deputado participou numa visita da Comissão de Saúde ao Centro Hospitalar do Algarve, que aconteceu em dezembro. E eu estar aqui a recordar a quem lá esteve, ou então a afirmar a quem esteve, tudo aquilo que o Sr. Deputado disse nessa visita, quando nós reunimos com a administração do setor hospitalar, com os sindicatos, com as associações de doentes, com os representantes dos trabalhadores, é um bocado fastidioso e se calhar ia deixá-lo ficar mal. Mas ao Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa, o Sr. Deputado sempre afirmou que, nomeadamente no setor da saúde, tinha havido subfinanciamento e cortes. Foi isto que o Sr. Deputado não sei para dizer. Ó, Sr. Deputado, o Centro Hospitalar do Algarve, que o senhor foi fazer messas e promessas em dezembro, o Centro Hospitalar do Algarve, só em pessoal, tem um corte de 5,5 milhões de euros. Portanto, se havia subfinanciamento antes, agora há mesmo cortes, o que significa que não havia subfinanciamento, agora é que há cortes. E se for ver a dotação orçamental para material de consumo clínico, foi um aspecto que o Sr. Deputado também se referiu nessa visita, também há um corte de mais quase 1 milhão de euros. E quando for ver o total do centro hospitalar de euros, agora, Sr. Deputado, perante a demagogia que o senhor fez na visita ao Algarve, o PSD comprometeu-se nessa visita, passado 6 meses, a propor uma nova visita à Comissão de Saúde. Eu quero ver se o Sr. Deputado lá vai e o que é que vai dizer àquelas pessoas. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos.